Ora então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo no canal. Desta vez trago-vos a minha experiência com as duas gravidezes de risco que tive. Ambas foram bastante diferentes, uma foi o colo do útero curto e a outra foi risco de pré-eclâmpsia. Peço-te então que, se gostas deste tipo de vídeos assim mais informativos, destes relatos pessoais e de eventuais conselhos que eu te possa facultar, aproveita para colocar já o gosto aí em baixo, é muito importante para mim, para me ajudares aqui a crescer no canal. Aproveita também para subscrever e ativa também as notificações aí em baixo, no sininho. Vamos então começar. Começar primeiro pela gravidez de risco do colo do útero curto, que foi a minha primeira gravidez. Os sintomas do colo do útero curto poderão ser dores nas costas, pressão pélvica, cólicas abdominais, alteração na cor e na consistência do fluxo vaginal, leves sangramentos de escape ou até mesmo hemorragias. E também poderá haver contrações semelhantes àquelas contrações que nós chamamos as contrações de treinamento. No meu caso, eu tive as contrações e a pressão lá embaixo, aquela pressão pélvica, aquele desconforto, uma pressão assim, mesmo lá embaixo, mesmo lá no fundo, quase que me dava a sensação que o bebê ia sair a qualquer momento, sabem? Terá sempre que haver um diagnóstico da parte do vosso médico, obstetra, ou no sítio onde vocês são acompanhadas. Como é que isso é feito? Isso é feito através de uma ecografia, onde vos vão medir o vosso colo do útero. Pronto. No meu caso, foi detectado na ecografia morfológica que eu tinha o colo do útero muito curto. Não que eu tinha esses sintomas, mas como era uma primeira gravidez, eu não sabia identificar até que ponto é que aquilo não estava correto, até que ponto é que aquilo não é certo e não é suposto existir. Lá está, porque era novidade para mim e eu pensava que era mesmo assim. No entanto, com uma ecografia é fácil de detectar esses centímetros do colo do útero curto. De quantos centímetros é que é normal uma gravidez nós termos? Numa gravidez normal, o colo do útero ronda aí mais ou menos entre os 3 a 5 centímetros de comprimento. Numa gravidez em que o colo do útero é curto e em que já é uma gravidez de risco, é quando os centímetros são inferiores a 2,5 centímetros. Aí já é considerado uma gravidez de risco, pois o nosso colo do útero já é considerado bastante curto e pronto, poderá mesmo ocorrer complicações de facto um pouco mais graves, tais como o parto prematuro. Como é que é feito esse tratamento? Esse tratamento é feito com, no meu caso, foi feito com uns ovinhos de progesterona colocados por via vaginal para haver um maior controle das contrações, ou seja, não havendo contrações também não há tanto risco de parto, correto? E também bastante repouso e descanso, para não haver tanto aquela pressão do peso do bebê para o nosso colo do útero. Ou seja, o ideal é permanecermos mais tempo deitadas, inclinadas, com as perninhas assim mais ao alto. Pronto, mantermos assim um repouso. No meu caso não foi preciso ser um repouso total e absoluto. Há muitas mulheres que existe essa necessidade e isso depois acredito que tenha a ver com os centímetros da nossa medição do colo do útero. No meu caso não foi preciso estar completamente dependente da cama. Eu podia e fiz a minha vida mais normal possível, mas realmente havia fases em que me sentia mais desconfortável, em que começava a ter mais contrações, então eu aí
acabava por me deitar um pouco e repousar durante algum tempo, 1 hora, 2, pronto, para acalmar ali a situação. Mais lá para a frente, para precaver um eventual parto prematuro, devido às contrações que eu tinha, foram-me administradas durante 3 dias seguidos, se não estou em erro, agora já não me lembro muito bem, mas penso que foram 3 dias seguidos, 2 vezes ao dia, e tinha sempre que ser assim à mesma hora, era muito rigoroso, 2 injeções para refortalecer os pulmões do bebê, caso o bebê viesse mais cedo. E pronto, recomendo-te que, se de facto sentes algum desconforto, tens algum destes sintomas que eu falei no início do vídeo, recomendo que entres em contacto com o teu obstetra, até mesmo quando vais fazer as tuas ecografias. Aconselho-te sempre a perguntar como é que está o meu colo do útero. Acho que é uma pergunta bastante importante. Eu, a partir dessa gravidez, pergunto sempre nas minhas outras gravidezes. Tenho perguntado sempre, já vou na 3ª gravidez, e sempre que faço uma ecografia pergunto sempre de facto como é que está o meu colo do útero. Pronto, para também estar um pouco mais descansada de certa forma. Não que implique, como eu já tive colo do útero curto, isso não tem implicância que eu vá ter novamente. Atenção, isto eu pergunto apenas pelo facto de ficar mais descansada e até para demonstrar um certo interesse e os médicos perceberem que deste lado também há uma pessoa que percebe minimamente do assunto e está atenta a eventuais problemas relacionados com o colo do útero curto. O final dessa minha gravidez correu super bem, não tive problemas, o bebê nasceu a termo e pronto, é para vos encorajar, para acalmar os vossos coraçõezinhos, façam aquilo que o vosso obstetra recomendar, tudo certinho e direitinho, e vão ver que corre tudo bem. Agora falando ao meu risco de pré-eclâmpsia, vou-vos explicar também um bocadinho o que é pré-eclâmpsia, que eu nunca tinha ouvido falar até a minha médica me ter dito que eu tinha risco de ter pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, a meu ver, para mim, é um pouco mais grave. Ou seja, muito resumidamente, a pré-eclâmpsia é nada mais nada menos que uma complicação grave que ocorre devido a problemas nos vasos sanguíneos da placenta, onde existe uma alteração de coagulação do sangue e na diminuição da sua circulação sanguínea. Isto pode manifestar-se na gravidez, aí mais perto das 20 semanas, no parto ou até mesmo no pós-parto, logo ali após nós termos o bebê. Porque é que eu acho que é um pouco mais grave e, de certa forma, instala-se assim um certo alerta e nervosismo em relação à pré-eclâmpsia? Passando a explicar, então, os sintomas são a pressão alta 140/90, a presença de proteínas na urina e inchaço no corpo devido à retenção de líquidos. Também pode originar assim um repentino aumento de peso, por exemplo, 2 a 3 kg no espaço de 2 dias, é uma situação logo bastante alarmante. Dores de cabeça fortes e constantes, que era uma coisa que eu tinha muito, mas que sinceramente não liguei a esse sintoma, porque eu sou uma pessoa que sofre de enxaquecas, por isso eu pensei que fossem enxaquecas. Uma dor aqui no lado direito do abdômen também poderá aparecer, uma diminuição e vontade de urinar. Também poderá aparecer uma alteração na visão, ou seja, uma certa um desfoque, um embaço na visão ou um escurecimento na visão, digamos assim, e uma ardência no estômago que também poderá, de certa forma, ser
ali confundida com a famosa azia que existe muito na gravidez. No meu caso, foram as dores constantes e fortes que eu pensava que eram enxaquecas. No entanto, foi detectado com as análises à urina, que identificaram a tal proteína. Então, isto, como vocês devem se estar a perguntar, devem ir muito bem, que é, então, e as complicações? O que é que de facto pode acontecer de tão grave? Então, o que é que pode acontecer de tão grave e porque é que eu acho que a pré-eclâmpsia é muito pouco falada, pelo menos eu acho que é pouco falada, não tinha conhecimento sobre o assunto e fiquei um pouco alarmada na altura, que é as complicações que podem existir. São: a mulher poderá ter episódios de convulsões que podem dar origem ao coma e que poderá ser fatal não tratado imediatamente. Não tão grave, mas não menos importante, também poderá originar anemia, sangramentos, insuficiência renal e, por fim, o bebê prematuro. E agora vocês perguntam, e muito bem também, então, e tratamento? Existe? Como é que funciona? Sim, há tratamento. O tratamento, existem dois tipos de tratamento, por assim dizer. Um tratamento que é feito para a pré-eclâmpsia assim mais leve, por assim dizer, que foi aquela que eu tive, que é ficar em casa, ter mais repouso, aumentar o consumo de água. Se numa gravidez normal nós já temos que beber mais água, numa gravidez com pré-eclâmpsia o que nos é recomendado é beber água entre 3 a 4 litros por dia. Também o repouso deitado deve ser maioritariamente para ser feito para o nosso lado esquerdo. Isto porquê? Porque acontece uma maior circulação de sangue para os rins e para o útero. E por fim, controlar a nossa pressão arterial e fazer vários exames rotineiros à urina. Em relação a uma pré-eclâmpsia mais grave, o tratamento já não é feito em casa, mas sim internamento hospitalar, onde vos é introduzido medicação pela veia e também para manter uma maior vigilância. Pronto, neste meu final de gravidez também correu tudo bem. Eu confesso que durante a gravidez não me sentia muito alarmada. Estava era um pouco mais pensativa / ansiosa com o parto, no parto e no pós-parto, que é quando há uma maior possibilidade de existir as tais convulsões que originam o coma e que poderão levar à morte. Ainda bem, não me aconteceu nada disso. Correu tudo bem, não dei conta de nada, foi tudo ótimo e tudo tranquilo. Por isso, espero de certa forma que esta informação toda acerca destas minhas 2 gravidezes de risco te tenha também acalmado um bocadinho o coração, porque correu bem comigo, também pode correr bem contigo, há muita esperança nisso. Nem tudo corre mal na vida, como vocês podem ver, apesar de serem 2 gravidezes de risco, com bastante risco e assim risco grave, correu tudo bem. Eu acho que também é muito importante durante a gravidez nós termos sempre uma mente assim mais relaxada, estarmos informadas, mas estarmos calmas, ok? Relaxadas e sem dúvida que isso origina também um futuro bom em relação a essa gravidez de risco. Pronto, espero que tenhas gostado deste vídeo, deixe o teu gosto, espero ter ajudado de alguma maneira. Um grande beijinho e até ao próximo.